Meus amigos e minhas amigas, a situação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF está ficando insustentável. Os dois estão altamente comprometidos com esse escândalo do Banco Master, né? Tanto é que até mesmo sites, canais de esquerda aí já estão pedindo o impeachment, né, dos ministros. Eu vi hoje um vídeo lá do UOL, né, que é um canal esquerdista pra caramba, né, que defendia com unhas e dentes os ministros do STF, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Então você vê que a situação está cada vez mais complicada. Eles estão completamente expostos, desmoralizados, né? E aí tem alguns que ainda ficam trabalhando para tentar blindar, né, ali os outros, como o próprio Gilmar Mendes, que tentou criar uma lei ali para que somente o procurador da República, né, o Gonê, pudesse pedir impeachment de um ministro do STF, né? Isso foi uma tentativa gigantesca de se blindar, né? Blindar ele e os outros ministros do STF, e terminou não conseguindo, porque teve uma repercussão negativa gigantesca e ele não conseguiu que essa canetada que ele deu lá terminasse valendo, né? Voltou para trás e o Flávio Dino agora que blindou o Lula e a sua amiguinha lá, né, que é sua sócia. Então você vê que eles estão atuando no sentido de se blindar e blindar os corruptos próximos a eles, ali os amiguinhos, né, os amigos do rei, todos eles são ali, estão juntos e misturados, né, como fala na gíria, eles estão todos juntos e misturados, né. E aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês, pessoal, o último corte que eu vou mostrar para vocês é do Eduardo Girão, e que vai entrar, né, com uma ação lá no Senado, processo de ética, né, para pedir que o Alcolumbre seja tirado da presidência, ou seja, até cassado, né, porque ele está fugindo da responsabilidade dele. Ele não abre a primeira sessão do Congresso, né, porque quando tem sessão do Congresso, junta o Senado e a Câmara dos Deputados, né, e aí ele seria obrigado a abrir a CPMI, né, que investigaria o Banco Master. Então, ele não faz a sessão simplesmente porque ele sabe que seria obrigado a colocar em pauta ali a abertura da CPMI do Banco Master. Então, o cara está trabalhando para blindar todo mundo, né? Então, você vai ver o Girão falando aí, o Eduardo Girão, do Partido Novo, senador, que vai pedir ali a cassação, né, justamente do Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos ver aqui primeiro tanto a Malu Gaspar como a Andréa Sadi aí descendo a lenha, escancarando cada vez mais as provas contra o Xandão, principalmente, né? Agora, estava se falando que o Xandão tinha trocado mensagens ali na hora que o Vorcaro foi preso, mas não foi só essa hora. O dia inteiro eles trocaram mensagens. Então apareceram mais mensagens, né? Mostrando aí a intimidade que eles tinham, né? Os dois tinham. E é lógico, né? A mulher do Xandão ali recebendo 3,5 milhões por mês, né? Para prestar serviço ao Banco Master. Você acha que o Xandão não iria estar trabalhando em favor do Banco Master? É um negócio tão óbvio, né? Mas eu não vou falar mais nada. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Vamos lá. Processo de apuração para o nosso assinante, né? Queria que você falasse um pouco desse formato da troca de mensagens, da visualização única. Como é que foi essa apuração? Explica para a gente, por favor. Então, André, o que a gente ficou sabendo e constatou a partir das mensagens que eu obtive é que o ministro e o Daniel Vorcaro tinham esse hábito de mandar mensagens um para o outro de uma forma que dificultasse o rastreamento. Esse é um método clássico para dificultar o rastreamento do conteúdo das mensagens. Então, o que era feito? Cada vez que o Vorcaro queria mandar uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, ou de repente para outras pessoas, o que ele fazia? Para não escrever na tela e ficar gravado no WhatsApp, ele fotografava, ele escrevia num bloco de notas, fazia um print com o celular e encaminhava dentro do ambiente do WhatsApp como uma foto de visualização única. Esse mecanismo, quando você está no WhatsApp, tem ali embaixo, do lado do lugar que você vai enviar a mensagem, um númerozinho 1. Se você clica ali, quando você envia a mensagem, a pessoa que abre, ela só vai conseguir ver aquilo uma vez. Se você clicar de novo, desapareceu. A mesma coisa para áudios, é assim que funciona esse sistema do WhatsApp. Então, ele desaparece. Por isso que, na interceptação, quando o Vorcaro é preso e o celular dele é apreendido, isso é importante o nosso assinante espectador entender, que isso não foi tirado de uma nuvem. O celular foi apreendido na hora da prisão,
1 hora depois que ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes, né, essa última mensagem que o ministro dá um joinha, é às 20h48, ou seja, 10 para as 9 da noite. 10 horas da noite ele foi preso. Então, na hora que ele é preso, o celular dele é apreendido. E esse celular foi aberto imediatamente, ele foi levado para a extração. E quando você leva para a extração, você não precisa da nuvem, você tira o que estava lá naquele momento. E isso explica, Andréia, por que você tem uma sequência de mensagens do dia 17, que é o último dia antes da prisão, né, que é o dia da prisão, e não tem nada no celular em relação a outras mensagens. A gente sabe que a CPI do INSS tem uma série de print de blocos de notas que são feitos para alguém, mas você não sabe para quem ele foi enviado, aquele print. Porque você não tem a mensagem correspondente, porque elas foram apagadas. Essas específicas desse último dia não foram apagadas porque não houve tempo. Ele foi preso logo em seguida. E aí o que tinha daquele dia que não tinha sido apagado foi recuperado. Mas o ministro Alexandre de Moraes respondeu a essas mensagens também com o mesmo esquema de mandar imagens de visualização única. Não dá para saber se é do bloco de notas, porque a gente não vê as imagens, mas as pessoas que nos últimos tempos vinham trocando mensagens com o Alexandre de Moraes, fontes que me deram essa informação, me disseram que era assim exatamente que ele vinha fazendo para evitar justamente ser rastreado. O ministro trocava de celular frequentemente, todos esses expedientes eram adotados. E aí, o ministro vai respondendo também com mensagens de visualização única. Até que no final, diante dessa última mensagem, em que ele fala que vai viajar, que vão começar as batidas do André Esteves e uma série de outras coisas, o ministro manda para ele um joinha, que significa li, entendi, ok, né? Alguma coisa assim. Então esse é o mecanismo de conversa e nós tivemos acesso às telas do WhatsApp e as notas do bloco de nota correspondentes àquelas imagens enviadas pelo Daniel Vorcaro. As do Daniel Vorcaro foram recuperadas, mas as do Alexandre de Moraes não são recuperadas, porque como eu estou te dizendo, uma vez que você lê, ela some. Então, quando você abre o celular da pessoa, ela não está mais lá, mas a sua que você enviou está. Malu, queria que você explicar, já é ruim. Quando você é um servidor público, você presta contas para a sociedade, é ainda pior, ganha uma outra proporção. Esse é o resumo do sentimento que eu ouvi em todas essas minhas apurações, desde o começo do escândalo do Banco Master, envolvendo as relações do Vorcaro com autoridades da República. Com essa revelação da troca de mensagens entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo volta para o centro, para o núcleo principal de todo esse escândalo. Eu já falei aqui várias vezes que o escândalo do Master não é um escândalo do Master, é um escândalo do sistema, uma crise do sistema e, segundo investigadores vêm me dizendo, vai se aprofundar, porque é só pegar um RIF, um relatório de inteligência financeira que está sendo analisado para seguir o dinheiro, follow the money, como isso vai atingir autoridades da República. Então, é o começo, é a ponta de um iceberg. O que a gente tem que prestar atenção daqui para frente? Delação premiada do Vorcaro. Isso vai acontecer? Vorcaro, se falar, vai procurar a Polícia Federal, tem que passar pela Procuradoria-Geral da República e vai ter o aval do ministro André Mendonça. Eu já ouvi de várias fontes ali do entorno do André Mendonça que ele não vai proteger ninguém, que ele não vai blindar ninguém, por mais difícil que isso seja ali nas relações pessoais que o ministro possa ter com uma pessoa ou com outra. Então autonomia total para a Polícia Federal. O ministro André Mendonça repete o tempo todo e sempre diz isso, inclusive em aulas que ele dá há mais de 10 anos, que obviamente o servidor público ele não está blindado, ele não é infalível. Pessoas são humanas, elas erram, mas ela tem que dar o exemplo. Ela tem que fazer justiça no sentido de fazer por merecer a confiança da sociedade. Então, para a gente ter um pouco do termômetro do que está acontecendo. Conversando com gente que acompanha de perto a investigação sobre especificamente o caso do ministro Moraes, eu ouvi uma frase que eu acho que resume tudo. O juiz Moraes não ia acreditar nas explicações do Moraes daquelas mensagens. Então, para mostrar que tem muitas perguntas ainda sem respostas e que nem quem acompanha a investigação acha que está suficiente o que está posto dessas explicações. As explicações precisam ser dadas. Nós não temos essas respostas ainda do porquê essa troca de mensagens aconteceu no dia da prisão entre o ministro e o Vorcaro e porque, de fato, essas mensagens foram apagadas também. Então, tudo isso são pontas soltas que vão ter muita repercussão daqui para frente nesse escândalo do Banco Master. Paz e bem, minha irmã, meu... Pessoal, eu fiz um teste aqui, acabei de fazer um teste aqui, porque eu tenho 2 celulares aqui, um é o meu celular particular e o outro é o celular da loja virtual que eu tenho aí, né, Olive Camisaria. E, na verdade, dá certinho, é isso mesmo, você tem como mandar uma imagem, né, e você aperta um botãozinho que está escrito 1 lá e quando você abre, você só consegue ver uma vez, depois ela se apaga e você não consegue ver mais. É exatamente isso, que esse artifício aí que ele usou do WhatsApp para que ele não fosse rastreado, ou seja, ele mandava mensagens, né, printadas, né, talvez ele escrevia um texto, printava, mandava com uma imagem
e ela só poderia ser aberta uma vez. Então você vê que a malandragem ali do... Ah, meu Deus, é o que elas falaram, acabaram de falar aí, né? Que o Alexandre de Moraes não concordaria com os meios aí que ele mesmo está usando, né? Provavelmente se ele estivesse investigando ele mesmo, ele já estaria preso faz tempo, né? Faz tempo que ele já teria prendido ele mesmo, caso ele estivesse investigando se fosse uma outra pessoa, com certeza. Vamos ver agora o Girão aqui, pessoal, que vai pedir ali para entrar com processo no Conselho de Ética do Senado para tentar tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Vamos ver. O presidente Davi Alcolumbre perdeu, né, a autoridade para conduzir o Senado Federal. Né? Já cobrei inúmeras vezes para que ele instalasse a CPI ou CPMI do Banco Master, que tem recorde de assinaturas, e ele faz cara de paisagem com relação a isso, enquanto a podridão vem cada vez mais trazendo para o brasileiro a gravidade desse assunto. Também a prorrogação da CPMI, do INSS, que tem lesado aí milhões de brasileiros com bilhões de reais, ele também não age. Então, nós estamos tomando uma decisão do Partido Novo, que é exatamente o abuso de poder da prerrogativa de presidente do Senado Federal dele, no Conselho de Ética. Nós estamos, pela primeira vez nessa legislatura, tomando essa medida para afastar o presidente Davi Alcolumbre. Nada contra a pessoa dele, mas a gente precisa ter essa casa levantada no momento que está aí a população querendo uma resposta, que as instituições não estão funcionando como deveriam e caem no descrédito, como essa própria casa, como a PGR, né, que tem pedido de impeachment aqui do Gonê, né, que ontem todo mundo viu, né, ameaça a jornalistas, uma urgência de uma ação da PGR pela prisão do Vocaro, e ela silencia, ela acha que isso não é urgente no país, assim como também de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Outras medidas nós estaremos tomando, porque, infelizmente, o Senado Federal continua fechado. Hoje não teve sessão, amanhã também não terá sessão, né? Então, no momento que mais precisamos falar, não temos o plenário para isso. E também isso é uma decisão antidemocrática que foi tomada nessas últimas gestões, do Pacheco e do Davi Alcolumbre. Então, essas medidas estão já prontas, estamos 14 horas de segunda-feira convocando a imprensa para delinear ponto a ponto, para que a gente possa começar a semana com essa esperança do brasileiro. Ontem chegou ao cúmulo de caçar minha palavra, né, de não deixar que eu fizesse a pergunta da instalação, para você ver a que nível nós chegamos aqui de ditadura dentro do Senado Federal, calar um parlamentar, isso é inaceitável, não foi para isso que os cearenses, que é um povo de bem, me trouxe para essa casa, para representá-los, e aí também os brasileiros que acompanham e incentivam o nosso trabalho. Nós não vamos baixar a cabeça para ser ninguém. Vamos para cima e contamos com você nesse momento de recuperação da República Federativa do Brasil. Eu sempre... Aí, pessoal, o Girão, né, e o Partido Novo vão entrar com um processo de ética para caçar o mandato ali, né, ou pelo menos a presidência da República, tirá-lo da presidência da República. Eu não sei exatamente qual vai ser o teor, né, desse processo aí no Conselho de Ética, mas o que eles querem é que pelo menos ele saia da presidência do Senado para que possa abrir espaço para que as coisas andem, né? Do jeito que está, não tem a menor condição, né? Não tem a menor condição. E o caso aí do Alexandre de Moraes é mais que, né, escancarado aí, não tem mais o que falar, né? Atualmente, não sei como é que... É porque, assim, aquela coisa, né? A maioria dos ministros ali, eles têm aquele corporativismo, porque todos eles têm o rabo preso. Não dá para dizer que é um ou outro, todos eles têm o rabo preso. Todos eles têm escritórios com processos ligados ao STF aí, né? Os escritórios não são em nome deles, mas são em nome de familiares deles, justamente para trazer causas que vão ser julgadas lá no STF. E aí é lógico que isso daí é ilegal. Se não é ilegal, é imoral, é completamente imoral, né? Então você ter uma esposa que está lá com uma causa de uma empresa que vai ser julgada no STF. A esposa de um dos ministros vai estar com uma causa dessa. Não tem condição, né? É um absurdo que isso aconteça, né? Isso precisa mudar no Brasil, não tem como continuar dessa forma, né? Então, pessoal, é isso daí, né? Eu gostaria muito que você deixasse seu like aí, compartilhasse esse vídeo aí com mais pessoas, né, para que as pessoas fiquem cada vez mais informadas e mais alertas, né, sobre essa bandalheira que tomou conta de nosso país desde o dia em que resolveram soltar o Lula da cadeia, né, e reconduzi-lo à presidência da República, né? Esse foi o pontapé inicial, né? Aliás,
teve um pontapé inicial antes, que foi o início, né, desse inquérito das fake news, né, que foi começado pelo Toffoli, e aí ele passou para o Alexandre de Moraes, e aí de lá para cá virou essa bandalheira generalizada. Eles acabaram com a Lava Jato, né, difamaram e destruíram a Lava Jato, porque justamente a Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Aí eles conseguiram, durante esses anos, né, se blindar das investigações, só que agora não tem jeito, a coisa é tão escancarada que chegou neles, né? Então deixa o seu like aí, pessoal, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário. O que você está achando de tudo isso aí? Será que teremos ministros impeachmentados finalmente, né? Nunca tivemos um impeachment de um ministro do STF aqui no Brasil, né? Pelo menos na história recente, né? Pode ser que aconteceu lá atrás, no passado, né? No início da República, mas agora não, né? Na história recente, na história contemporânea, nós não tivemos impeachment de ministros do STF. E está na hora, né, de acontecer, né? Segundo o senador lá, que é presidente lá, relator da CPMI do crime organizado, né, o Alessandro Vieira, ele afirma categoricamente que chegou a hora de ministros do STF serem impeachmentados. Deixa aí seu comentário, que a sua opinião é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!